Boa tarde, queridos e queridas. Queridos, hoje nós vamos meditar na palavra de Efésios, capítulo 6, versículo 10. A partir do versículo 10 diz assim, ó: Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, o Espírito com letra maiúscula, que quer dizer Espírito Santo, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Então, amados, você vê aqui que ele diz que para você apagar os dados inflamados do maligno, no versículo 16, ele diz assim, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, amados, você só consegue derrotar Satanás através da fé. Porque quando ele também fala aqui, ó, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. O que ele quer dizer com isso? É porque quando você está passando um problema, você não tem que lutar com a força do seu braço. Você dizer, ai meu Deus, e agora? Eu vou partir para lutar com a força do meu braço? Não, só vai piorar a situação. Você tem que lutar em oração. Aí sim. Porque, amados, luta espiritual, você só vence no campo espiritual. Porque quando ele fala que a nossa luta não é contra o sangue ou a carne, é porque não são, quando você vê uma pessoa fazendo algo que aquilo ali não é da vontade de Deus, na verdade, aquela pessoa, ela está sendo usada por uma força espiritual do mal. Aí, se você for medir força com aquela pessoa ali, só vai piorar a situação. E por que o inimigo faz isso? Para ver se você sai do campo espiritual e entra no campo físico. Porque se você entrar no campo físico e tentar lutar com a força do seu braço, aí você vai perder. Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, um exemplo, falaram muita injustiça contra ele, muita calúnia, né? Mas na Bíblia diz que ele não disse uma palavra. Como que ele venceu? Na oração, na obediência a Deus. Não é verdade? Na Bíblia diz também que a gente tem que ser imitadores de Jesus Cristo. Nós devemos não imitar coisa ruim, porque você vê que tem tanta coisa, muita coisa que não é de Deus, que não são coisas boas, a gente não deve imitar isso. A gente deve imitar as coisas boas, as coisas que são de Deus. Então, amados, e você só consegue apagar os dados inflamados do maligno através da sua fé, que você crê que Jesus vai resolver o problema para você, que você vai orar, que você vai entrar no campo espiritual em oração, em jejum e oração. Porque também na Bíblia diz
que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, o que você tem que fazer? Jejum e oração. Porque no versículo 11 do capítulo 6, diz assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E como é que você se reveste? Jejuando, orando. Porque aí você vai poder resistir às astutas ciladas do diabo. Porque também na Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amados, você está passando um problema e você resiste ao diabo em oração, em jejum, buscando a Deus. Ele foge de você. Na hora que ele foge de você, e aquele problema desaparece, aquele problema é resolvido. Porque quem estava colocando aquele problema era o diabo, era o maligno, era o trevoso, entendeu? Então, amados, nós temos que ter muita sabedoria de Deus para saber como lutar. Porque, olha, a Bíblia... Você sabia que não existe uma arma mais poderosa do que a palavra de Deus? Não existe, amado, nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Você quer vencer na vida? Você quer vencer em tudo, tanto aqui nesse planeta como na vida do porvir? Tenha sempre a palavra de Deus com você. Você vai vencer todas as suas lutas através da fé em Jesus Cristo. Você vai vencer todas as lutas que você estiver passando. E isso aí, amados, não sou eu que te garante, não. Eu só estou lendo a palavra de Deus. Quem garante isso para você é o próprio Deus. Porque a Bíblia, ela é a mente de Deus. Os pensamentos de Deus é a Bíblia. Aí você quer absorver os pensamentos de Deus, leia a Bíblia. Porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é espírito e vida. Então, quando você lê a palavra de Deus, você está se alimentando da palavra de Deus. Você está recebendo vida. Você está recebendo o Espírito Santo de Deus. Porque você só vai vencer nesse planeta se você tiver o Espírito Santo de Deus. De outra forma, você não consegue. Por isso que ele fala, né, no versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amados, por que ele fala aqui, orando em todo tempo, com toda oração e súplica? Porque você tem que suplicar a Deus, você tem que se ajoelhar, você tem que mostrar para Jesus que você tem Ele como soberano, que além dele não existe outro. Você tem que se humilhar para Deus. Porque quanto mais você se humilhar para Deus, mais Ele vai te exaltar. O próprio Deus fala, humilhai-vos perante a poderosa e potente mão de Deus, e Ele vos exaltará em tempo oportuno. Você vai receber as suas bênçãos, as suas vitórias, grandes vitórias, se você se humilhar para Deus, se você suplicar a Deus. E Ele também fala aqui, ó, porque ele fala aqui no versículo 13, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Por que ele fala ficar firmes? Porque, amados, quando você ora a Deus, com certeza o seu problema vai ser resolvido. E logo você vai ver a solução do seu problema. Porque Deus não falha, Deus nunca falhou e nem falhará. Mas depois desse problema resolvido, você tem que continuar firme.
Né, você pensar, resolver o problema, agora eu vou, né, não vou orar mais. Não, não, aí que você tem que orar mesmo. Que é para você continuar firme com Jesus Cristo. Né? Você tem que continuar vigiando, você tem que continuar orando, você tem que, como ele mesmo diz, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O que ele quer dizer com ficar firme? Você tem que sempre estar pegado a Deus, né? Você tem que estar sempre ali buscando a Deus em espírito. Porque como é que você busca Deus em espírito? Só no pensamento. Você pode estar fazendo qualquer coisa, está trabalhando, mas você está ali pensando, Deus me ajuda, Deus me protege. Você está em oração, em espírito. Por isso que ele fala para a gente sempre estar orando em espírito. Né? Você pode ler na sua mentalmente, você decorar o Salmo 91 mentalmente e você lê só no seu pensamento. Você tá andando, você tá, né? Você tá fazendo alguma coisa assim que não exija muito concentração, né? Mas você tá orando ali. Que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, descansará. Né? Você tem que estar ali orando o tempo todo. Por quê? Isso aí vai te trazer a vitória, isso aí vai te fazer mais do que vencedor. E a palavra de Deus que Deus tem hoje para você é essa, tá bom, amados? Deus abençoe e fica com Deus.